Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vocês podem se sentar, ficarem confortáveis. Primeiro, quero mais uma vez agradecer ao pastor Renato pelo convite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui falando de Deus para vocês e aprendendo, né? Porque quando a gente fala, a gente aprende. E eu quero muito que a palavra que vai ser dita hoje, ela seja aplicada na minha vida, que ela se torne uma realidade na minha vida. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso depois, mas até quarta-feira eu não sabia exatamente o que eu ia falar hoje. E o Senhor disse muito claro no meu coração, você vai falar do que você está precisando. E dessa forma você vai entender bem, e a gente vai trabalhar, e a gente vai curar, e a gente vai sarar, e isso vai se tornar uma realidade na sua vida. Amém? Primeiro, eu quero perguntar para vocês como vocês estão. Todo mundo bem? Aqui no Canadá, todo mundo que encontra a gente, se você estiver passando pela porta, e a pessoa diz, oi, como você está? E a gente tem que responder, oi, tudo bem, como é que você está? Né, a gente é rude se a gente não responder com a pergunta de volta, né? E é rude se você não escutar a resposta da pessoa. No Brasil, a gente não tem muito isso de estar perguntando sempre como você está, como você está. Às vezes a gente fala, lá em Fortaleza, a gente fala, tudo bem? Tudo bem? Eu digo, bem? Você? Bem? Mas como você está é uma pergunta bem profunda. E, normalmente, quando nos fazem essa pergunta, ou quando a gente responde, muitas vezes a gente não pensa no que a gente está respondendo, ou então a gente não é sincero quando a gente está respondendo. Né? É muito mais fácil a pessoa dizer, como é que você está? Estou bem. Estou bem. Mas será que a gente está bem mesmo? Se a gente tivesse tempo para parar e responder para aquela pessoa como a gente realmente está se sentindo naquele momento, será que a gente diria para aquela pessoa que a gente está bem, de verdade? Está tudo correndo bem? Ou está bem só nesse minuto agora, que a gente está aqui respondendo? E como é que está o restante todo, né, em volta? Como é que está a nossa vida familiar? Como é que está a nossa vida emocional? Como é que está o nosso trabalho? Como é que estão os nossos filhos? Como é que está a escola? Como é que está a faculdade? E eu estava assistindo uma pregação e o pastor ele perguntou para a audiência se você pudesse definir, nesse momento, com uma palavra, como você está se sentindo emocionalmente, que palavra seria? Queria que você pensasse, não precisa falar alto, tá? Mas que palavra seria a palavra mais correta para definir a situação emocional que você se encontra nesse momento? Confuso? Frustrado? Dúvida? Ou mesmo alegria, entusiasmo? Perdido? Incerto? Principalmente nos dias de hoje, né, que a gente está vivenciando essa situação de Covid, a gente não sabe o que é que vai acontecer, a gente espera pelo melhor, mas a gente, de fato, não sabe como é que vai ser daqui para frente. A gente está se adaptando a esse novo normal, com esperanças de que tudo volte ao velho normal, mas a gente não sabe. E, muitas vezes, eu me peguei me sentindo muito confusa no meio de tudo isso. E eu quero que você guarde essa palavra aí para você, porque o que você está sentindo agora, essa palavra, não quer dizer que todos os dias você se sente assim, é como você está se sentindo assim agora. Talvez há 2 meses atrás, a palavra que você definiria esse momento seria completamente diferente. Essa palavra, 6 meses atrás, antes de tudo isso acontecer, talvez fosse outra palavra completamente diferente. Porque em cada estágio da nossa vida, a gente se sente emocionalmente de uma forma diferente. Isso é normal, porque nós somos seres humanos. E eu quero trazer para vocês algumas passagens bíblicas que demonstram as emoções expressadas por Jesus. Em João fala que Deus era o Verbo, ele se fez carne e habitou no meio de nós. E Jesus, ele era o ser humano. E ele, como humano, ele vivenciou todas as emoções que nós vivemos hoje.
E eu quero passear com vocês por alguns versículos, só para a gente ter em mente, né, essas emoções, de que forma que Jesus reagiu e a forma como a gente recebe cada uma dessas emoções expressadas por Jesus. A primeira emoção é a alegria. Vamos começar pelo bom, né? Lá em Mateus, na missão dos 70, quando Jesus manda os 70 divididos em dois, para precederem ele nos lugares que ele iria depois. Ele manda essas pessoas e, quando eles voltam trazendo boas novas. E Mateus 10, 21 fala sobre a reação de Jesus. E diz, naquela hora, exultou. Exultar é demonstrar grande alegria e satisfação. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E Jesus, ele não contém a alegria, ele demonstra a alegria por ver os seus servos voltando com vitória daquela missão. E mais adiante a gente vai ver Jesus expressando a tristeza dele. Nós vemos quando Lázaro morre, Jesus chora. Jesus ele mostra o tamanho da tristeza por perder um amigo. Ele sabia o que iria acontecer, mas nem por isso ele deixou de demonstrar aquilo que ele estava sentindo. E outro momento também que Jesus chora é quando Jesus vai para Jerusalém, que ele pede para os discípulos pegarem o jumentinho, e ele monta no jumentinho, e ele vai entrar em Jerusalém, e as pessoas estão lá clamando, hosana nas alturas, glórias, glórias e glórias, e quando Jesus avista Jerusalém, aí vem Lucas 19, de 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te amassarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. E Jesus, naquele momento que era para ser um momento de glória, de regozijo, Jesus chora, porque ele olha para Jerusalém e ele vê o estado que a cidade está. E eu pensei, nesse momento, Jesus olhando para Jerusalém, muitas vezes, eu queria que você imaginasse se olhando para uma pessoa que você ama muito. E você vendo, você prevendo a derrota, você prevendo coisas más que estão acontecendo sobre a vida daquela pessoa, porque elas não se entregam a Deus, porque elas não se rendem diante de Deus. E eu imagino a tristeza que Jesus sentiu nesse momento, olhando para Jerusalém e enxergando tudo aquilo que ele estava enxergando. E logo mais, a próxima emoção, raiva. Na expulsão dos vendilhões do templo, que a primeira vez que eu li esse versículo, na verdade, não li o versículo, eu assisti um filme. Eu assisti um filme de Mateus e Jesus entrava dentro do templo e fazia aquele estardalhaço. Eu disse, gente do céu, como assim? Né, eu fiquei impressionada. E também a forma como Jesus falava com os líderes, né, da época. Jesus usava palavras duras. Lá em Mateus 23, 33, ele se refere aos líderes religiosos, ele fala, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Se alguém falasse assim comigo hoje, eu diria, meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa? Né? E aqui demonstra que Jesus sentiu raiva, Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu alegria, Jesus sentiu frustração em muitos momentos, Jesus sentiu compaixão, mas em nenhum momento ele perdeu a santidade. Em nenhum momento ele perdeu a identidade dele, por ele estar expressando esses sentimentos, por ele estar expressando essas emoções, mesmo ele sendo filho de Deus. E Deus, ele é muito impressionante.
E é muito interessante como tudo que ele faz é intencional. E eu tenho certeza que ele mandou Jesus como ser humano, sentindo todas essas coisas, para que, vendo isso, a gente se sentisse empático com Jesus. Vendo toda essa forma, como Jesus tratava as situações, a forma como ele sentia e como ele expressava, que isso gerasse empatia na gente. Porque você olha para Jesus e você diz, ele entende a minha dor. Ele sofreu isso. Ele sentiu alegria, ele sentiu raiva também. Ele se sentiu frustrado, ele se sentiu magoado. Ele sentiu tristeza na perda de alguém. Então, ele entende o que eu estou sentindo. E é lindo, porque Jesus ele não esconde o que ele sente. Aí agora eu vou voltar para a gente. Lembra lá da palavra que você usou. Muitas vezes, a forma como a gente se sente, a gente tenta esconder, a gente tenta reprimir, porque a gente tem medo de se expor. Jesus ele não tinha medo de se expor, ele não tinha medo de ser vulnerável. E vulnerável, que eu digo, não é de demonstrar fraqueza, porque a gente associa a palavra vulnerabilidade à fraqueza. E não era fraqueza. Jesus ele não tinha medo de mostrar à humanidade que ele sentia. E a gente muitas vezes tem medo de expor o que a gente sente, porque a gente tem medo do que os outros vão falar, a gente tem medo do que os outros vão pensar, a gente tem medo de como os outros vão reagir com a gente. A gente está sentindo, a gente está sofrendo, a gente está magoado. Ah, mas eu sou mãe, eu tenho que ser forte. Eu não posso agir assim na frente do meu filho. Ah, mas eu sou o líder da casa. Eu não posso demonstrar para minha esposa isso. Isso é fraqueza. Eu não posso demonstrar isso para os meus filhos. Eu não posso falar para eles que eu estou sentindo assim. Poxa, perdi o emprego. Ah, não vou contar para os meus filhos, porque eles vão achar que eu sou um fracassado, que eu sou uma fracassada. Ah, estou sofrendo bullying na escola, mas não vou falar para os meus pais, porque eles vão achar que é besteira. Então, eu vou ficar calado. E a gente vai engolindo os sentimentos. Isso é fraqueza, isso é besteira. Eu não posso demonstrar isso, não posso demonstrar isso. Eu não posso ser humano. Porque a gente quer ser perfeito, né? E perfeito só Deus. E Jesus, ele veio e ele mostrou emoções. E ele era perfeito. Mas ele demonstrou para mostrar para a gente que a gente também pode, a gente deve demonstrar as nossas emoções. As emoções são feitas para serem sentidas, para serem vividas. É através das nossas emoções que a gente evolui, que a gente aprende, que Deus nos ensina. E eu sou uma pessoa que, por muito tempo, eu tive esse sentimento de precisar ser perfeita. Porque eu sempre me disseram, desde criança, ai, você é muito boazinha, ai, você é perfeita, ai, você é isso. E eu cresci com um sentimento de cobrança, de que eu tinha que ser aquilo que me diziam que eu tinha que ser. E foi muito difícil quebrar isso dentro de mim. E eu posso dizer assim, com muita convicção de que a minha vinda para o Canadá, eu estou aqui no Canadá há 5 anos, essa minha vinda para o Canadá ela foi um divisor de águas na minha vida, nesse sentido. Quando eu cheguei aqui, Deus ele me quebrou e ele disse, não é assim, você não precisa ser isso. Você não é isso, você não é feliz assim. Você não precisa ser perfeito o tempo todo, você não precisa estar bem o tempo todo, você não precisa. Você pode demonstrar fraqueza, você pode demonstrar tristeza. E o meu esposo, Paulinho, para alguns, pastor Paulo, é muito engraçado porque eu falo muito. Eu falo pelos cotovelos. Quem me conhece assim de perto sabe que eu falo muito. E eu tenho trabalhado muito para escutar mais do que eu falo. Mas em casa ainda não dá. E principalmente que o Paulinho é muito calado. Mas o Noah agora está me superando, aí está meio que me ajudando um pouco a ficar um pouquinho mais calado. Mas quando tem alguma coisa de errado comigo, é muito fácil do Paulinho descobrir. Porque eu fico calada. Então ele já sabe. Amor, você não está falando. Tem uma coisa errada. O que é que você tem? E eu, não, está tudo bem. Mas o que você tem? Você não está bem. Não, tudo bem, não tem nada não. E, às vezes, ele tem que me perguntar várias vezes para eu conseguir falar o que é que eu tenho. Mas não é porque eu não queira falar. É porque, muitas vezes, eu tenho vergonha do sentimento que eu estou sentindo.
Ai, poxa, mas isso é besteira, não era para eu estar chateada com isso. Ah, poxa, mas... Ai, isso vai passar, eu não preciso criar uma situação com o meu marido por causa disso, isso é besteira. E eu lembro que uma vez eu falei para ele, eu disse, eu estou sentindo isso, mas eu sei que é besteira, vai passar. Não, por isso que eu não disse, porque eu não queria aperrear você com isso. E ele olhou para mim e disse assim, não é besteira. Se isso importa para você, importa para mim. Isso não é besteira. Vamos resolver. E eu parei e, poxa, ele se importa com o que eu estou sentindo, mesmo sendo besteira, que não era besteira. A gente acha que é besteira, mas não é besteira, porque você está sentindo. O que você sente não é besteira. Você precisa falar, você precisa compartilhar, seja com outro, seja com um amigo, com um cônjuge, seja com Deus. Não é besteira. Não deixe passar as coisas que te abatem, as coisas que te afligem, as coisas que geram angústia no seu coração. Não são besteira. E é interessante porque eu sou de Fortaleza, Ceará. Então, eu venho de uma cultura assim meio machista, meio rude. A minha mãe ela nunca fez isso, mas o meu pai ele sempre fazia, não por maldade, porque ele foi criado assim. De às vezes eu dizer, isso, ia reclamar de alguma coisa. Menina, isso é besteira, vai passar, que coisa, não olha para isso não. E a minha mãe ela já era o oposto, assim, não, minha filha, vem, me diga o que é que está acontecendo, como é e tudo. E eu acho que isso, de uma certa forma, me condicionou a pensar que muitas dessas coisas que eu sentia eram besteira, de que eu estava exagerando. E é tanto que, às vezes, eu digo para o Paulinho, meu esposo, não, olha, eu estou exagerando, se eu estiver exagerando demais, você já releva. Só que, se eu estou exagerando, é porque tem alguma coisa. E a gente precisa descobrir o que é. A gente precisa tratar, a gente precisa resolver. E outra coisa importante, além do falar, é o ouvir. É o ouvir e se expressar. Há umas 2, 3 semanas atrás, eu estava conversando com uma amiga sobre relacionamento. E ela, mais ou menos, nesse mesmo sentido. Ela desabafando comigo, dizendo, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, não sei nem por que eu estou falando isso, eu acho que eu estou doida, isso é muito besteira, isso é besteira da minha cabeça, por que eu estou preocupada com isso? E tinha acontecido uma situação, de certa forma, séria, e ela estava achando que ela estava exagerando, que ela estava reagindo de forma desnecessária. E eu partilhei com ela uma situação muito parecida que aconteceu comigo, e eu disse para ela, e eu consegui passar pela situação, né? Passou, graças a Deus, e eu disse, olha, é normal que você está sentindo isso, é normal você se sentir assim. Isso aconteceram comigo, e eu senti a mesma coisa. E ela olhou para mim e disse, gente, que alívio, eu achei que só eu sentia isso. Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente ouve alguém desabafando, por isso que os testemunhos são tão importantes. A gente vê alguém falando, alguém desabafando alguma situação que passou, que aconteceu, e a gente, poxa, não estou sozinho no mundo. Eu terminei de ler um livro, eu faço parte de um clube do livro com as meninas aqui em Vancouver, a maioria aqui da igreja. E a gente está lendo um livro esse mês, da Brené Brown, que, em português, o nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala sobre vulnerabilidade, né, da importância de você se mostrar para a pessoa como você realmente é, imperfeito, de gerar empatia na pessoa, de que nenhum relacionamento ele obtém sucesso se você não for sincero com os seus sentimentos. E não é aquela pessoa que chega e conta a sua vida inteira, né? Ela mesma, no livro, ela descreve, isso é desespero. Mas é aquela pessoa que você confia, aquela pessoa que você ama, você precisa ser sincero. Você precisa gerar um relacionamento de confiança. E entenda, quando eu estou falando relacionamento com a pessoa que você ama, quem é a pessoa que nós mais amamos? Que nós devemos amar em primeiro lugar? O Senhor. Porque, às vezes, a gente tem medo da reação de Deus diante das coisas que a gente vai falar. Às vezes, a gente tem vergonha de dizer, Senhor, eu estou sentindo isso, estou sentindo dúvida,
estou sentindo medo. Aconteceu, durante essa pandemia, eu tive algumas perdas, assim, no âmbito familiar. E eu não, acho que é a primeira vez publicamente que eu estou falando sobre isso. Mas eu tirei férias e Laurinha tinha acabado de nascer. Foi finalzinho de junho, né? Comecinho de julho. E quando eu estava voltando de férias, dentro do carro, foram as férias maravilhosas. A gente tirou 3, 4 dias de férias, mas foi maravilhoso. E eu lembro que eu vinha no carro, a gente vinha ouvindo louvores, e eu vinha assim agradecendo a Deus, muito feliz. E recebi essa mensagem de uma coisa assim muito drástica que tinha acontecido no âmbito familiar, no Brasil, da minha família. E eu lembro que eu fiquei paralisada por uns 10, 15 minutos. Eu não tinha reação, eu não sabia o que fazer. Isso nunca tinha acontecido comigo, nunca tinha me sentido assim na vida. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que sentir. Eu fiquei parada, olhando para a estrada, e o Paulinho ficou meio preocupado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu demorei um pouco para processar. E depois dessa paralisação, muitas coisas começaram a vir na minha cabeça relacionadas a Deus. E muitas dúvidas, muitas incertezas. E eu fui conversar com ele, porque, para mim, ele é um referencial de entendimento assim, de Deus, da palavra. Eu disse, olha, eu não estou questionando Deus. A primeira coisa que eu disse foi essa, com medo dele me interpretar mal. O primeiro medo está aí, eu não estou questionando. Mas o que é que você pensa quando isso acontece? E veio um sentimento de injustiça no meu coração, um sentimento de inquietação, um sentimento de dúvida. E eu comecei a me sentir envergonhada diante de Deus, por estar sentindo aquelas coisas. E eu passei mais ou menos assim uma semana, meio dormente. Tipo, e questionando, e com medo de dizer para Deus que eu estava sentindo aquilo. E Deus era para ter sido a primeira pessoa que era para ter recorrido e dizer assim, eu estou sentindo isso, pelo amor, me ajuda. Manda socorro, me diz o que é que eu tenho que entender, manda uma pessoa para me falar uma palavra, eu preciso entender o que eu estou sentindo. Mas eu estava paralisada. E eu estava com vergonha do que eu estava sentindo. Poxa, mas eu sou uma líder na igreja, poxa, mas eu tenho tanto conhecimento da palavra, poxa, mas eu me considero uma pessoa que tem relacionamento com Deus, como é que eu estou com essas dúvidas na minha cabeça? E eu fiquei muito envergonhada diante de Deus. E depois eu entendi que é normal. Jesus, antes da cruz, ele ora a Deus e ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele bambeou, ele sentiu medo, mas ele disse, não, mas que seja feita a tua vontade. Mas ele falou para Deus. E depois eu entendi, Senhor, perdão, eu me senti assim, mas o meu coração agora está aberto para tu vires e curar, e me mostrar, e me fazer entender o que eu tenho que entender. E depois eu entendi. Porque eu vi muito a mão de Deus depois disso. Não que eu deixasse de sentir a dor, mas eu entendi o mover de Deus como um consolo sobre aquela situação. E eu queria que você, quando estivesse diante de uma situação assim, você olhasse para Deus e você não deixasse de pedir socorro a Ele. De quando você estivesse se sentindo angustiado, oprimido, que você não deixe de pedir socorro para a pessoa que está do seu lado. Porque, às vezes, eles não sabem o que você está sentindo. Como é que eles vão te ajudar? E esse medo que a gente tem, que paralisa, é o que impede a gente de seguir, é o que impede a gente de evoluir, é o que impede a gente de dar o próximo passo, de ir para o próximo nível, né?
e se sentir ali para baixo, se sentir frustrado, se sentir paralisado, se sentir com medo, sentir essas emoções, se sentir vulnerável diante das pessoas, isso não muda quem você é. Isso não vai mudar a sua identidade em Cristo. Não vai. Mas se você está dentro do plano de Deus, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você vive é para o seu crescimento. Amém? E na quarta-feira, eu comecei trabalho novo, meu filho começou a ir para a escolinha nova, estou tentando dar conta dos eventos da igreja, do Café com Elas, aí, que é próximo sábado, e eu estou muito cheia de coisa e eu não estou dando conta. E se existe uma coisa que me tira do eixo, é eu não ter controle da minha agenda. E eu não estou conseguindo ter controle da minha agenda. E na quarta-feira, eu estava conversando com uma amiga do Brasil, ela é uma das pessoas que assim, me aconselha muito espiritualmente, e a gente conversando, e foi a primeira. E eu não sabia o que eu ia pregar. Não sabia. Eu não sabia. Eu estava muito angustiada. Gente, como é que hoje é quarta-feira, eu vou pregar na sexta e eu não sei o que eu vou falar ainda. Normalmente eu preparo a pregação com 2, 3 semanas de antecedência. E a gente falando no FaceTime, ela disse assim, como é que você está? E eu estou aqui, ocupada, angustiada, vou pregar sexta-feira, não sei o que eu vou dizer. E ela começou a rir. E eu parei. Gente, se fosse há, sei lá, 2, 3 anos atrás, eu jamais diria isso, porque para mim não existe fraqueza, não existia fraqueza maior do que eu admitir que eu não tenho controle das coisas que eu estou fazendo, principalmente da minha agenda. E já começou daí, eu disse, ok. E ela riu, e aí a gente começou a falar sobre o assunto, né, de ter controle das coisas e tudo, das emoções que a gente está sentindo. E ela disse assim, Leila, eu tenho medo de gente perfeita. Medo. Se alguém é muito perfeito, tem alguma coisa muito errada com essa pessoa. Isso que você está sentindo é completamente normal. É completamente normal. E eu disse para ela, porque às vezes eu me acordo já me sentindo assim, eu digo logo para o Paulinho, hoje eu não estou muito bem, eu estou só 10, 20% do meu melhor, assim, do meu eu. E ela disse, eu assisti uma pregação há um tempo, e eu vou dizer isso para você. Eu senti a mesma coisa que você está sentindo, esse mesmo desejo de estar sempre certa, de estar sempre fazendo o que é certo, principalmente no campo espiritual. E no meu trabalho missionário, no meu trabalho ministerial. E esse pastor me disse uma vez, olha, a beleza de Deus é que quando você está se sentindo 10, 20%, você está se vendo 10, 20% do seu melhor. Mas Deus, Ele está vendo 100%. Ele está vendo o seu todo. Ele não está vendo como a sua amiga está vendo. Ele não está vendo como o seu filho está vendo. Ele não está vendo como o seu marido está vendo. Ai, que mulher estressada. Ai, que mulher reclamona. Deus, Ele está vendo. Ai, que filha reclamona. Ai, acordou hoje. Ai, que filha que acordou cedo para fazer o café da criança, para arrumar tudo para o marido, para dar conta da comida, dar conta da casa, dar conta do trabalho, dar conta de agradar os amigos, dar conta das coisas da igreja. Pode ser que o marido esteja vendo só a mulher reclamona, mas Deus, Ele está vendo tudo que está em volta. Pode ser que sua amiga olhe para você e diz, poxa, fulano não está nem aí para mim. E Deus está vendo que você está cheio de coisas, você está tentando agradar todo mundo, você está tentando dar o seu melhor para fazer com que tudo dê certo. Pode ser que a sua esposa esteja olhando para você e diga, ele não dá na mínima para mim, queria tanto que ele me mandasse flores. E o marido está lá fazendo de tudo para agradar. E Deus está vendo os 100%, porque Ele te vê todos os momentos, em todas as horas. Então, não importa se ninguém veja, Deus está vendo. E o que você sente, Ele também sente, Ele também sentiu. E Ele sabe o que você está passando. Mas Ele precisa que você diga para Ele, para que Ele venha. E Ele venha no teu socorro, e Ele te ajude a passar por isso. Segure a sua mão e te ajude a levantar, a mudar essa uma palavra que define
o teu estado emocional no dia de hoje.